Boa noite, Ami. Boa noite, Ami. Que a doce paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, amém? Tome vosso assento, por favor. Glória a Deus. Noite especial, noite em que a presença do Senhor tem sido manifestada. Você sentiu a presença de Deus aí? Deus abençoe nosso homem música, pastor Everton. Deus tem usado grandemente, e nessa noite não foi diferente. Deus tem ministrado sobre nós através dos louvores. Eu sempre costumo dizer, Deus é tão bom, que o louvor é para Ele, certo? Amém? Mas quem é abençoado é nós. Nós somos abençoados. Olha só, como Deus é bom. Glória a Deus pela sua vida, a vida da sua família que chegou aqui nesta noite. E sem mais demora, quero pedir a sua gentileza que abra sua Bíblia junto comigo na Epístola de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, verso 13. Nós vamos ler até o 23. Você que trouxe sua Bíblia de papel, nós temos sempre incentivado os nossos irmãos a trazerem Bíblia para a igreja, amém? Mas se você não trouxe, traga no próximo culto. Se você trouxe seu celular com o aplicativo, abra aí. Se não trouxe nenhum dos dois, acompanhe com a gente no telão. Aos queridos da mídia, eu estou usando a NVT. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, verso 13. Nós seguiremos ainda no capítulo 1, iniciado no domingo passado com a pastora Marlise, a primeira mensagem da série 40 dias conhecendo a Cristo. Seguiremos ainda no capítulo 1, agora a partir do verso 13 até o 23, que diz: Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino de seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou nossos pecados. O Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação, pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o supremo sobre os que ressuscitam dos mortos, portanto, ele é primeiro em tudo. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho. E por meio dele, o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto no céu como na terra. E isso inclui vocês, que antes estavam longe de Deus, eram inimigos dele, separados por seus maus pensamentos e ações. Agora, porém, ele os reconciliou consigo por meio da morte do Filho no corpo físico. Como resultado, vocês podem se apresentar diante dele santos, sem culpa e livres de qualquer acusação. É preciso, porém, que continuem a crer nessa verdade e nela permaneçam firmes. Não se afastem da esperança que receberam quando ouviram as boas novas que foram anunciadas em todo o mundo e que eu, Paulo, fui designado servo para proclamar. Senhor Deus e Pai, obrigado por esse momento. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Que haja transformação das nossas vidas através da Tua palavra. Que haja mudança de vida através da Tua palavra. Usa-me, Senhor, uma vez mais, com graça, autoridade e ousadia do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Queridos, a primeira mensagem da série, ministrada pela pastora Marlise no último domingo, fez uma reflexão dos versículos 1 ao 12 e trouxe um breve contexto histórico da carta de Paulo aos Colossenses, evidenciando a centralidade de Cristo, destacando a oração voltada à vontade de Deus, como um instrumento que, grifa-se, pode não mudar a circunstância, mas que nos muda.
Essa é a oração centralizada em Cristo, fazendo ainda um convite para que a gente ore para sermos cheios do conhecimento em Cristo, não trazendo diante de Deus uma lista de compras, uma lista de pedidos, mas trazendo diante de Deus um anseio sincero e genuíno de conhecê-lo cada vez mais. Hoje, sob o tema a supremacia de Cristo, repita comigo: a supremacia de Cristo. Supremacia é aquilo que é supremo, aquilo que é único, aquilo que é incontestável. Sobre esse tema nós vamos rememorar e aprofundar esse contexto. Note que a carta escrita por Paulo em sua primeira prisão em Roma, lá no início dos anos 60 depois de Cristo, foi escrita juntamente com outras 3 cartas, Efésios, Filipenses e Filemão, a menor carta de Paulo, chamada as epístolas da prisão, uma espécie de prisão domiciliar que Paulo se encontrava, em que ele podia receber visita de amigos, em que ele ainda podia ministrar o evangelho. Inclusive ele se alegra em poder evangelizar os carcereiros, o que se chamava de custódia militares. Entre estas cartas, as cartas da prisão, nós temos em comum alguns temas importantes, tais como a supremacia de Cristo, a unidade cristã, a alegria em meio à diversidade, a vida cristã e o combate ao falso ensino. E a carta de Paulo aos Colossenses vem exatamente com esse objetivo, de mostrar a supremacia de Cristo e, acima de tudo, combater os falsos ensinamentos. Após sair da prisão, nesse meio tempo, entre a primeira e a segunda, Paulo foi preso em Roma 2 vezes. Esse intervalo entre a primeira e a segunda prisão, ele escreve mais 2 cartas. A carta de Paulo direcionada a Tito e a carta de Paulo direcionada, a primeira carta direcionada a Timóteo. Já na sua segunda prisão, aí uma prisão mais ferrenha, numa masmorra, só esperando o julgamento, e depois disso ele é levado 5 quilômetros para fora de Roma, porque como cidadão romano ele não poderia ser morto dentro dos portões ou dentro dos muros de Roma. Ele é levado 5 quilômetros distante de Roma e ele é decapitado. Nessa prisão, em que ele está aguardando a sua sentença de morte, chamada de custódia pública na masmorra, ele escreve a última carta, que é a carta direcionada, a segunda carta direcionada a Timóteo, em que ele diz: combati o bom combate, aleluia, encerrei a carreira e guardei a fé. Antes disso ele diz: sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Aquele que se milita não se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Suas últimas palavras em termos de carta. Falando da carta de Paulo aos Colossenses, trata-se de uma carta muito importante, porque ela não é direcionada apenas aos irmãos de Colossos, mas também abrange os irmãos da Laodiceia e de Herápolis, como diz lá em Colossenses 4,13, ou seja, abrangia 2 ou 3 comunidades de fé, igrejas que estavam se desenvolvendo. Então ele orienta Epáfras, que foi citado pela pastora Marlis no domingo passado, líder da igreja de Colossos, que essa carta seja lida também na igreja de Laodiceia e também na igreja de Herápolis. A cidade de Colossos era uma cidade pequena, mas muito próspera. Atualmente é apenas um sítio arqueológico, e em seu lugar foi erguida pelos turcos a cidade de Onás, próximo às escavações arqueológicas. Colossos era uma cidade da Frígia, região da Ásia Menor, a atual Turquia, para que você se localize aí. Eu pelo menos sempre tenho muita curiosidade quando leio a Bíblia. Leia a Bíblia com curiosidade, amém, irmão? Sempre que eu leio a Bíblia eu fico pensando, onde será que é isso hoje, né? E aí a gente vai começando a pesquisar. Fica na atual Turquia. Encontrava-se na parte superior do Vale do Rio Lico, a mais ou menos uns 120 quilômetros de Éfeso. A conversão de Epáfras e o envolvimento de Epáfras no ministério, líder da igreja de Colossos, aconteceu a partir da ida de Paulo a Éfeso, e das cartas que Paulo ministrou, e das ministrações de Paulo para aquela igreja. Vocês devem recordar então que a pastora Marlise cita Epáfras como líder da igreja de Colossos, e ele visitava Paulo na prisão em Roma. Nesta visita, se você olhar Colossenses 1:1, ele vai dizer: eu, Paulo, e meu irmão
Timóteo. Timóteo não estava preso, mas estava visitando Paulo também neste mesmo momento. 2 grandes visitas Paulo recebe, e Paulo emite então todas essas cartas, e Epáfras sai de lá com 2 cartas debaixo do braço, uma carta direcionada à igreja de Colossos, e outra carta direcionada a Filemão. Mas por que Filemão? Porque Filemão ela era colaborador da igreja de Colossos, era residente da cidade de Colossos, juntamente com a sua família, sua esposa Áfia e seu filho Arquipo. Na sua casa eles recebiam, abriam as portas para que os cultos fossem feitos, e o pastor Epáfras ministrava a palavra de Deus na igreja de Colossos, na casa de Filemão. Paulo então escreve a carta a Filemão em favor de Onésimo. Vocês devem lembrar disso, já ministrei essa mensagem aqui, mas só para fazer uma conexão entre uma coisa e outra. A carta de Paulo aos Colossenses refuta então as doutrinas errôneas que estavam sendo ensinadas em Colossos, e apresenta uma concentração única no Novo Testamento sobre a doutrina de Cristo. Você não vai encontrar em nenhum lugar do Novo Testamento tanta massa doutrinária a respeito de Cristo como a carta de Paulo aos irmãos de Colossos. E ele traz as seguintes verdades: Cristo é o Salvador, Cristo é aquele que nos libertou, Cristo é aquele que nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz, Cristo é aquele que nos redimiu, Cristo é aquele que nos perdoou. Ele então aponta Cristo basicamente em 3 grandes figuras e diz: Cristo é o Criador, aquele que existia antes da criação, que criou junto ao Pai todas as coisas, e que todas as coisas existem por Ele, para Ele, e Ele que mantém todas as coisas em harmonia. Cristo é o cabeça da igreja, ou seja, Ele é o centro de tudo. Ele segue dizendo: Cristo é o amado do Pai, aquele a quem o Pai entregou em sacrifício de justiça para a remissão dos pecados. Paulo então responde, reafirma a igreja de Colossos e a todos nós a pergunta-chave: quem é Jesus? E eu pergunto nesta noite para você: quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Você já parou para fazer essa reflexão de forma profunda? Ou nós entramos numa religiosidade automática em que Jesus é o cara que eu sigo porque eu sou fã, porque eu acho bacana, porque eu acho suas palavras bonitas? Quem é Jesus para você? E é sobre isso que nós vamos tratar nessa mensagem. Após essa introdução eu vou entrar no desenvolvimento e aplicação, e vamos fazer uma exposição do texto que nós lemos. E no processo de argumentação de Paulo, em afirmar no coração dos irmãos de Colossos quem Cristo é, Paulo começa dizendo, versos 13 e 14, você pode deixar em tela para mim, por favor, que agora a gente vai de Bíblia o tempo todo. Vamos ler a Bíblia, irmão? Amém? Quem gosta de Bíblia aí diz amém. Quem gosta de Bíblia aí diz amém. Glória a Deus, a igreja ama e gosta de Bíblia. Verso 13: Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino de seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou nossos pecados. Quem nos resgatou do poder das trevas? Deus. E nos trouxe para o reino de quem? Do seu Filho amado, Jesus. Que comprou a nossa liberdade e perdoou nossos pecados. Quem? Jesus. Mas a gente já vai falar sobre esses 2 versículos, porque eu vejo Paulo então dentro desse texto buscando começar a história do início. Ele cita esses 2 versículos, ele vem falando do verso 1 até o verso 12, elogiando a igreja de Colossos, e então ele dá alguns incentivos e diz: eu tenho orado por vocês, vocês estão em minhas orações e tal. E aí ele já entra empolgado dizendo: Ele nos resgatou do poder das trevas, comprou a nossa liberdade, perdoou os nossos pecados. Aí ele para um pouco e diz: eu preciso que vocês conheçam quem Cristo é. Então ele começa um bloco interessante de 3 versículos falando sobre o Cristo Criador. Acompanhe comigo na sua Bíblia, verso 15.
16 e o 17. Pode colocar em tela para mim, por favor. O Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação. Pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos ver, como tronos, reinos, governantes e autoridades do mundo invisível, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Com isso ele dizia aos falsos mestres, combatia o falso ensinamento dizendo: vocês não negam a importância de Cristo. Porque é esse o conceito de algumas religiões por aí, eles não negam a importância de Cristo. O islamismo, por exemplo, não nega a importância de Cristo. Dizem inclusive que ele foi um grande profeta. Paulo então refuta esses ensinamentos e diz: vocês não negam a importância de Cristo, mas vocês o destronizam e o tratam como mais uma das emanações de Deus, pelos quais os seres humanos podem alcançar o ser divino. Não, mas eu vou dizer para vocês quem ele é. Ele é o Criador e dono de todas as coisas do céu e da terra. Esse é Jesus. Verso 18. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é primeiro em tudo. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho. Quando ele afirma então que Cristo é o cabeça da igreja, ele nos ensina que Jesus, como cabeça da igreja, é aquele a quem a igreja se centraliza. Uma igreja que não é centrada em Cristo, ela não faz parte do corpo. Cristo é o cabeça da igreja. Jesus, nesse caso, apresenta-se como a figura do construtor da igreja, o salvador da igreja, o mentor intelectual das ações da igreja. É aquele que é o Senhor sobre todas as coisas, e a igreja existe porque Ele existe. Ele coloca então as coisas no lugar, reafirma o papel de Cristo como Cristo Criador, o Cristo como cabeça da igreja, e ele retoma o seu raciocínio iniciado lá nos versos 13 e 14. Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino de seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou nossos pecados. E ele continua lá no verso 20. Essa parte do texto é um deleite, irmão. Aproveita essa parte do texto. Se você está com a sua caneta, está com o seu marcador de texto, grifa, porque é bonito. Quando você ficar meio em dúvida assim sobre sua fé, dá uma lida em Colossenses, que a sua fé volta na hora, a certeza da sua salvação volta na hora. Eu não precisava nem pregar hoje, é só ler o texto, entregar o microfone e ir embora. Amém? Capítulo 1, verso 20 diz: e por meio dele o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. O Pai fez o quê? As pazes. O fio havia se rompido, o relacionamento estava estremecido. Não obstante a isso, o verso 21, ele vai mais profundo ainda, e ele nos chama de inimigos. Então ele diz: isso inclui vocês, inclui eu, que antes estavam longe de Deus, eram seus inimigos e dele separados por seus maus pensamentos. Agora, porém, ele os reconciliou consigo por meio da morte do Filho no corpo físico, e como resultado disso, vocês podem se apresentar diante dele santos, sem culpa e livres de qualquer acusação. Quem é Cristo para você?
Quem é Jesus para você? A campanha é 40 dias conhecendo a Cristo. Você quer conhecer Cristo? Amém? Então eu vou contar uma história para você. E essa história começa em Miqueias capítulo 5, verso 2. Coloca em tela para mim, por favor. Essa história começa lá em Miqueias. Tem profecia antes disso, mas eu quero fazer um grifo sobre Miqueias, porque pouco se fala sobre a profecia de Miqueias. Miqueias capítulo 5, verso 2 até o 5 vai dizer assim: mas você, ó Belém Efrata, também conhecida por Belém da Judéia, ou a cidade de Davi, é apenas uma pequena vila entre todo o povo de Judá, e no entanto, um governante de Israel, cujas origens são do passado distante, sairá de você em meu favor. O povo de Israel será entregue aos seus inimigos, até que a mulher em trabalho de parto dê à luz. Por fim, seus compatriotas voltarão do exílio para sua própria terra. Ele se levantará para reconduzir, ou para conduzir seu rebanho, com a força do Senhor e a majestade do nome do Senhor seu Deus. Então seu povo viverá tranquilo, pois ele será exaltado em todo o mundo, e será fonte de paz. Até aqui. Miqueias então faz uma profecia a uma pequena cidade chamada Belém. E mesmo aqueles que não estudam muito a Bíblia, ou não têm muita proximidade com a igreja, sabem que Jesus nasceu na escola a gente aprende isso até, né? Bate o sino pequenino, sino de... Mas Miqueias já tinha falado disso centenas de anos antes de Jesus nascer. O profeta menor então profetiza dizendo: Belém, de você vai nascer o governador de Israel. Vai sair daí aquele que vai trazer paz ao mundo, vai reconciliar todas as coisas. Então lá em Mateus capítulo 2, Tiago, quero música de nascimento. Está nascendo um bebê. Só que não é qualquer bebê, é Jesus. Música de nascimento, Tiago, vem. Jesus está nascendo. Acompanha comigo. Jesus nasceu. Ele nasce em Belém, como profetizado por Miqueias. E aí lá do Oriente, alguns magos ou sábios, a Bíblia chama de magos porque eles eram astrônomos, estudiosos. Lá do Oriente eles veem uma estrela e diz: que estrela é essa? Eu reconheço essa estrela. E eles correm para Jerusalém. E a Bíblia não diz que eles são 3, inventaram que eles são 3, não sabe quem é. Mateus só diz que uns magos do Oriente. Se eram 3, 4, 5, 10, a gente não sabe. Sei que eles foram para Jerusalém e perguntaram para Herodes: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Mateus capítulo 2, verso 1 e 2. Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Música de nascimento, Tiago. Trilha de nascimento. Jesus nasceu. Vimos a sua estrela lá do Oriente e nós viemos adorá-lo. Herodes fica perturbado, verso 3 de Mateus 2, capítulo 2, verso 3. E aí ele chama seus sacerdotes e escribas e diz: onde é que está escrito aí, nas profecias, que iria nascer o Cristo, o Messias? Me diz aí. Eles consultam os pergaminhos e diz: é em Belém. Ele pega os magos e diz: vai lá, achem Jesus, achem o Cristo, e quando vocês o encontrarem, me avisem que eu também quero lá adorar. Mentiroso, ele queria lá. A estrela que eles tinham visto lá do Oriente os guia até Belém. Mateus capítulo 2, verso 8. A Revista Corrigida diz o seguinte: vão a Belém,
e procurem o menino com atenção. A Revista Corrigida vão dizer: buscai e perguntai diligentemente onde está o menino. Agora imaginem comigo, os sábios chegando em Belém. A Bíblia relata que não tinha estalagem disponível, estava tudo lotado, evento na cidade, Tiago, tudo lotado. Chega José e Maria, não tem lugar. Eles se acondicionam numa estrebaria, era o lugar que tinha. Os magos chegam depois de Jesus nascer e começam a perguntar pela cidade. Já coloca para mim, por favor, na NVT, Isaías capítulo 9, verso 6. Eles chegam e começam a perguntar: vocês viram por aí um bebê que nasceu? O nome da mãe é Maria, o nome do pai é José. Eles vieram de Nazaré, e eles estão aqui em Belém. Você sabe de algum bebê que nasceu? Nossa, mas nasce tanto bebê todo dia. Não, mas é um bebê importante. Mas não é só um bebê. Não é só um bebê. Puxa o pergaminho aí, Mateus, Isaías capítulo 9, versículo 6. Eu vou te dizer quem é este bebê. Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros. Mas não era só um bebê? Não é só um bebê. Ele é maravilhoso. Mas não era só um bebê? Não, ele é o conselheiro. Mas não era só um bebê? Não, ele é o Deus forte. Mas não era só um bebê? Não, ele é o Pai eterno. Mas não era só um bebê? Não, ele é o príncipe da paz, ele é o verbo encarnado, ele é Jesus. Aleluia. Mateus 3, João Batista anuncia Jesus como Cristo, o Messias. Mateus começa então a relatar dizendo: o profeta Isaías se referia a João quando disse: ele é uma voz que clama no deserto, preparem o caminho para a vinda do Senhor, abram a estrada para ele. E João dizia o seguinte: eu batizo com água aqueles que se arrependem, depois de mim, porém, virá alguém mais poderoso do que eu, alguém muito superior, cujas sandálias não sou digno de carregar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Interessante essas profecias desse Isaías, não? O que mais que ele profetizou? Coloca para mim Isaías capítulo 53, verso 2. Agora a gente vai fazer uma leitura um pouco mais longa. Ele profetiza exatamente o que Paulo explica aos irmãos de Colossos nos versículos 13, 14, 20, 21 e 22. Ele profetiza exatamente isso. "700 anos antes de Cristo, Isaías levanta em voz e começa a dizer: meu servo que cresceu em sua presença como tenro broto verde, como raiz em terra seca. Não havia nada de belo nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse. Foi desprezado e rejeitado, o homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por culpa, mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu os açoites para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos, e no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Ele foi oprimido, ele foi humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores, e não abriu a boca. Condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou dele morrer sem deixar descendentes, de sua vida ser cortada no meio do caminho, mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu povo.
não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém. Ainda assim, foi sepultado como criminoso, colocado no túmulo de um homem rico. Fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando, porém, sua vida foi entregue como oferta pelo pecado, terá muitos descendentes, terá vida longa e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. O sacrifício vicário de cruz reflete o ato físico, material da entrega de Jesus. Contudo, antes disso, há uma entrega superior a essa, que é a entrega do Pai. O Pai que entrega o próprio Filho, em sinônimo de justiça, mantendo sua sabedoria, sua soberania e sua justiça incontestável. Ele diz: houve pecado? Ok, precisa haver sacrifício, precisa haver remissão. Mas na terra não tem um justo sequer. O filho se habilita e diz: pai, eu vou descer. João 3,16. E Deus deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a boa nova do Evangelho. Não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus cresce. Chega o momento do Getsêmani, de sofrimento físico, psicológico, espiritual. Reitero o verso 21 do capítulo 1 de Colossenses que nós lemos. Isso inclui vocês que antes estavam longe de Deus, eram seus inimigos, dele separados por seus maus pensamentos e ações. Lembram disso? Éramos inimigos de Deus, separados de Deus, o fio se rompeu. A oração de Jesus no Getsêmani era: pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Mas o meu Jesus não era covarde. Ele não estava com medo da dor, da cruz. Obviamente, como ser humano, o seu psicológico estava afetado. Ele suava gotas de sangue, segundo o relato bíblico. Mas o que Jesus pedia para ser apartado dele era o cálice da ira de Deus. Se possível for, afasta de mim este cálice. O cálice da ira de Deus, o cálice da separação do pai com o filho, o cálice do ódio, da fúria, da raiva e da ira de Deus manifestada sobre Cristo na cruz. Mas o texto não para por aí, tem uma vírgula e diz: todavia seja feita a tua vontade. E qual era a vontade de Deus? Isaías 53:10, fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Jesus então é açoitado, flagelado e coroado de espinhos. Já preguei sobre isso aqui, e você deve lembrar que Jesus foi açoitado com um açoite chamado azorrad, um tipo de chicote com um cabo de madeira de aproximadamente 20 centímetros, e que na sua ponta tinha tiras de couro, e nas pontas dessas tiras tinham pedaços de ferro e ossos nas pontas. Foi colocado em sua cabeça uma coroa de espinhos, e em sua mão tinha um caniço, e zombavam dele dizendo: você não é o rei dos judeus? Vocês lembram qual foi a pergunta que os sábios, magos fizeram para Herodes quando foram procurar Jesus em Jerusalém? Onde é que nasceu aquele, o Cristo, o rei dos judeus? Então eles zombavam dele e diziam: ué, você não é o rei dos judeus? E batiam em sua cabeça com um caniço, e à medida que batiam, os espinhos iam se aprofundando na cabeça do meu Jesus, fazendo com que o sangue descesse pelo rosto. Jesus então é crucificado, e os cravos ou pregos nas suas mãos e punhos mediam cerca de 12,5 centímetros, e os dos pés eram maiores ainda. Quando Jesus foi levantado, houve rasgamento dos seus tecidos de mãos e pés, e o peso da cabeça
comprimia a parte torácica de Jesus, gerando asfixia. A perda de sangue provavelmente levou a uma diminuição ou ausência de oxigênio e subsequente insuficiência cardíaca e respiratória. Jesus estava tendo dor, náusea. Em Marcos capítulo 15, verso 25, diz que a crucificação ocorreu na hora terceira, mais ou menos 9 horas da manhã, e que a morte de Jesus ocorreu na hora nona, às 3 da tarde. Portanto, Jesus passou 6 horas ininterruptas de dor, agonia, náuseas e sofrimento. Quando ele sente o cálice da ira de Deus, ele brada a frase icônica da cruz, mas não é o mais importante. Mas ele brada a frase icônica da cruz dizendo: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Ele provava neste momento a separação do pai e o filho e tomava o cálice da ira de Deus. Todo o pecado estava sobre os seus ombros, toda a culpa estava sobre os seus ombros, todas as acusações estavam nos seus ombros. Em João capítulo 19, verso 30, coloca em tela para mim, por favor. Ele executa o que Paulo explica nos versos 13 e 14 que nós lemos. E tendo provado, quando ele prova o vinagre, depois de pedir água, deram-lhe vinagre, para cumprir a profecia. Quando ele toma o vinagre, quando ele prova, ele diz: tetelestai, está consumado. E com isso curvou a cabeça e entregou o espírito. Está consumado, essa expressão na língua portuguesa é a tradução de um único vocábulo grego, tetelestai. Essa palavra nos apresenta informações ou lições importantes e amplia o nosso entendimento sobre o uso dela por Jesus naquele momento específico. Quando ele brada na cruz, tetelestai, ele está dizendo: tetelestai era uma palavra empregada para a conclusão de uma tarefa. Quando o filho concluía uma tarefa que o pai lhe deu, o filho chegava ao pai e dizia: pai, eu concluí a tarefa. Tetelestai, pai, a obra que tu me confiastes foi concluída. Também era uma palavra usada, empregada para a quitação de uma dívida. Quando um indivíduo comprava um bem ou uma propriedade, quitava a dívida, um selo era colocado sobre o documento com a palavra tetelestai. Quando Jesus brada na cruz e diz: tetelestai, está consumado, ele diz: a dívida foi paga. Não há mais dívida, não há mais escravidão, a liberdade absoluta pelo sangue vertido na cruz, a liberdade pelo sangue, a liberdade pela cruz de Cristo. Então, quando você se sentir preso, quando você se sentir acusado, olhe para a cruz de Cristo, porque na cruz de Cristo há liberdade. Olhe para a cruz de Cristo, porque na cruz de Cristo não há culpa, não há mais acusação. Toda culpa, toda acusação foi carregada por Cristo na cruz. Ele foi oprimido pelos nossos pecados e moído pelas nossas iniquidades. Tetelestai era a palavra usada para a posse de direito e de fato de uma propriedade. Quando o indivíduo comprava essa propriedade, concluía seu pagamento, recebia a escritura do imóvel, vinha um selo sobre ela dizendo: esta propriedade agora é sua. Jesus está dizendo: eu vos resgatei das trevas para a maravilhosa luz, agora vocês são meus. Vocês são propriedade minha. Tetelestai, a dívida foi paga. Tetelestai, a obra foi conclusa. Tetelestai, nós somos propriedade exclusiva de Jesus Cristo, amém? Aleluia. Está consumado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Vamos reiterar a leitura da parte final do texto base que nós utilizamos para essa mensagem. No verso 22, na parte A vai dizer:
Agora, porém, ele os reconciliou consigo por meio da morte do Filho no corpo físico. A expressão seguinte ao tetelestai, ao estar consumado, é a entrega do Espírito. Jesus morreu na sexta-feira, o véu se rasgou. Quando ele entrega o seu Espírito, o relato bíblico é de que houve treva. Agora vocês imaginam comigo os soldados romanos que ficavam fazendo chacota de Jesus, o chicotearam, o açoitaram, cuspiram nele, zombaram dele. Um deles enfiou uma lança no seu lado enquanto ele estava crucificado. Quando ele entrega o seu Espírito, há trevas. Eles olham um para o outro sem entender nada. O que aconteceu? Desligamos o disjuntor do mundo. E eles reconhecem verdadeiramente ele era o Filho de Deus. E aí tem uns pregadores empolgados que vão dizer que neste momento o inferno estava em festa. Mentira, não estava. Porque o meu Jesus morreu como um cordeiro imaculado, sem pecado, sem dívida. Ele morreu exatamente como o Pai planejou, sem pecado, sem mácula, cumprindo exatamente o plano da salvação. Aquele a quem pegaria a chave do inferno e da morte, desceria ao inferno e cumpriria o que estava dito lá em Gênesis 3. Vai nascer um que esmagará a tua cabeça. Jesus morreu. E quando Paulo diz que ele nos reconciliou, ele nos reconecta com Deus. O véu se rasgou, agora não tem mais sacrifício de animais. Não é mais necessário sacrifício de animais. O sacrifício vivo, o cordeiro que tira o pecado do mundo, já foi sacrificado. E Paulo restabelece isso na sua carta a Timóteo, sua primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versos 5 e 6, quando ele diz: pois há um só Deus, e um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem Cristo Jesus. Ele deu a sua vida para comprar a liberdade de todos. Essa é a mensagem que foi entregue para o mundo no momento oportuno. Essa é a boa nova do Evangelho. Ele deu a sua vida para comprar a liberdade de todos. Não há mais prisão para você. O que tem te aprisionado, o vício, as drogas, a bebida, o cigarro, o que tem te aprisionado, em nome de Jesus, pela cruz de Cristo, nessa noite, Ele deu sua vida para comprar a liberdade de todos. Há um só mediador entre Deus e o homem. Não precisa de mais ninguém. Não precisa de mais ninguém. É você e Deus de forma direta. Cristo sendo o mediador. Paulo então segue dizendo, capítulo 22, verso 22, na parte B diz: como resultado, do quê? Da reconciliação consigo por meio da morte do Filho. Como resultado, vocês podem se apresentar diante dele santos, sem culpa e livres de qualquer acusação. É função absoluta do inimigo culpar e acusar. E é bem provável que algumas pessoas que entraram aqui nessa noite, ao longo do louvor e ao longo desta mensagem, tinha uma vozinha no teu ouvido dizendo: o que adianta você estar aqui? Olha o teu passado, olha o quanto de coisa errada que você já fez. O que adianta você vir na igreja domingo à noite e continuar fazendo as mesmas práticas? Tem uma vozinha no teu ouvido aí dizendo: olha só como foi a tua semana. Quantos erros você cometeu? Tem uma voz que quando você deita a sua cabeça no seu travesseiro para dormir,
fica dizendo: você não merece a cruz de Cristo. E de fato nós não merecíamos. E de fato nós éramos inimigos dele. De fato nós estávamos separados dele. Mas como resultado da cruz de Cristo, agora vocês podem se apresentar diante dele, santos, sem culpa e livres de qualquer acusação, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A vida, a liberdade, a graça e a amor incondicional em Cristo Jesus. O inimigo quer culpar, o inimigo quer acusar, mas em Cristo a liberdade da culpa e das acusações, pois Ele quer nos santificar para a sua glória. Depois ele finaliza lá no verso 23 dizendo: é preciso, porém, que continuem a crer nessa verdade e nela permaneçam firmes. Que verdade é essa? De que Ele quer que nós nos apresentemos diante dele santos, sem culpa e livres de qualquer acusação. Paulo diz: é preciso, porém, que vocês continuem a crer nessa verdade e nela permaneçam firmes. Não se afastem da esperança que receberam quando ouviram as boas novas que foram anunciadas em todo o mundo, e que eu, Paulo, fui designado servo para proclamar. Que esperança é essa? Tem a parte final dessa história. A história não acaba na morte de Jesus. Isso aconteceu na sexta-feira. Que dia é hoje? Que dia é hoje? Eu tenho uma notícia para você. Ele vive. Não, você não entendeu. Eu vou repetir a notícia. Hoje é domingo. Sabe o que aconteceu no domingo? Ele vive. Ele ressuscitou. Você não serve um Jesus morto. Você não serve um Jesus que está num túmulo, porque a pedra estava removida e o anjo disse: ei, ele não está aqui, porque ele já ressuscitou. Ele vive, ele vive, ele vive, ele vive. Aleluia! Aplauda o mais forte que você puder, porque ele vive. Aleluia! A história não acaba na morte de Cristo, não acaba na ressurreição. Ele ressuscitou. O plano da salvação é perfeito, envolve a redenção, envolve a remissão de pecados, envolve liberdade, envolve quitação de dívida, mas culmina na vinda de Cristo para buscar a sua igreja. É essa esperança que Paulo fala no verso 23. É a esperança que move a igreja de Cristo. A ressurreição, meus queridos, não foi um capricho de Deus no roteiro da Marvel, onde o herói se dá bem no final. Não. Estabelece o plano perfeito para a humanidade criado lá no Gênesis. Cristo está vivo. E ele vai voltar para buscar a sua igreja, limpa e imaculada, a sua noiva perfeita e linda. Ele vai voltar, e se você espera ansiosamente como eu, fique de pé aplaudindo o nome do Senhor e glorificando o nome dele nessa noite. Tetelestai, está consumado. Ele vive, ele reina, e ele vai voltar para buscar a sua igreja.